Cristãos pecam? Sim. Cristãos podem cair na carnalidade? Sim, também. Como hoje é 1º de abril e para muita gente por aí, infelizmente, esse é o dia da mentira, se eu trouxesse essa frase do Paul Washer do jeito que tá, meio que fora de contexto, interrompendo ela pela metade, você teria toda a razão para dizer que eu estaria sugerindo que o cristão pode ou deve pecar. Só que essa frase, na verdade, tem uma continuação. Fica com a gente até o final desse episódio que a gente vai descobrir junto o que significa tudo isso. Bem-vinda, minha amiga, bem-vindo, meu amigo. Eu sou o BC Neto e esse é o podcast Enraizado, o seu podcast de desenvolvimento cristão. Será que Jesus foi apenas um profeta, um grande sábio, um filósofo que deu um belo exemplo de vida para cada um de nós? Ou será que tem algo muito mais profundo aí? Você já ouviu falar na, entre aspas, ira de Deus? Será que isso existe? E será que de alguma forma é possível identificar um verdadeiro cristão? Vai que ele deixa algumas pistas. Para tentar responder essas perguntas, voltamos com a segunda parte daquela nossa conversa sobre o que é o verdadeiro evangelho, tanto com base na Bíblia Sagrada, quanto baseando também na pregação de Paul Washer chamada O Verdadeiro Evangelho, que está disponível no YouTube. Uma das coisas que eu acho mais interessante no Paul Washer e admiro é a capacidade que ele tem de, vamos dizer, corrigir alguns pensamentos meio que distorcidos que a gente tem em relação ao Evangelho. E a nossa primeira frase de hoje, abre aspas, ele tinha que ser homem, mas também tinha que ser Deus, fecha aspas, para a gente começar uma conversa minimamente coerente sobre a verdadeira mensagem do Evangelho a que estamos nos propondo, é necessário centrar tudo isso nesse Cristo. Algum tempo atrás eu vinha refletindo sobre o texto de Mateus. Eu encontrei lá no capítulo 16, a partir do 13, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso, nenhum ser humano saberia por si só. Ou seja, quão central é a gente falar de uma mensagem de boa nova, partindo do pressuposto básico, de que às vezes a gente acredita que todo mundo já entendeu, mas nem sempre é assim, de que Jesus veio diretamente do Pai. Ele, como Deus, encarnou, virou um de nós, veio a essa terra, andou junto de nós, entregou sua própria vida como um sacrifício perfeito, porque a palavra fala claramente que nunca ele pecou. Mas talvez você já tenha ouvido falar da boca de algumas pessoas, estudadas ou não, de que esse Jesus da Bíblia seria apenas uma criatura inferior que veio depois cumprir essa missão, ou ainda que ele é apenas um grande sábio profeta, alguém muito importante, alguém diferenciado. Quem afirma essas tais coisas, infelizmente mirou, mas errou o alvo. Estão como muitos e muitos judeus daquela época que aguardavam ansiosamente o Redentor e estavam vivendo aquele momento histórico ao vivo e em cores, vendo o Messias na frente deles, presenciando seus milagres, seus sinais, ouvindo suas palavras, não identificaram, não perceberam que aquele já era aqueles a quem eles esperavam. Eu não sei para você, ouvinte, mas para mim isso é um pouquinho frustrante, né? Bom, mas enfim, de qualquer modo, Jesus deixou claro que não foi carne e sangue que revelou isso para Pedro. É porque somente o Espírito Santo pode nos convencer de que Jesus é o Cordeiro de Deus. E é por isso que eu fiz questão de marcar na minha Bíblia NVT, com várias canetinhas coloridas e bonitas, o seguinte: o verdadeiro evangelho nasce aqui, nessa passagem que eu acabei de ler para vocês, porque sem isso, para mim, é impossível falar de evangelho.
E nesse caso, nas palavras do pastor Washer, não importava se Deus encontrasse o homem perfeito ou então o anjo perfeito, não importa, porque o que interessa é que a obra de salvação tem que partir do próprio Senhor. E isso acaba nos levando para a nossa próxima citação de hoje. Quem, além de Deus, pode suportar a ira de Deus e se levantar novamente? Às vezes as pessoas acham que Jesus foi morto porque deu um acidente de percurso ali, Judas traiu, Pedro negou, alguma coisa deu errado ali, deu no que deu. O que a gente acaba esquecendo muitas vezes é que Apocalipse 13:8 não deixa dúvida alguma de que esse Cordeiro de Deus foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Isso quer dizer que nem Deus foi pego de surpresa com o pecado original cometido pelo homem, e nem mesmo Jesus foi pego de surpresa ao saber que se sacrificaria em lugar de uma raça humana corrompida. Abre aspas para o Sr. Washer. Naquele madeiro, Cristo recebeu o cálice da ira e bebeu completamente, e nenhuma gota restou. Fecha aspas. Aqui o pregador tira uma dúvida sincera de muita gente que se pergunta: ué, mas será que Jesus estava a ponto de desistir porque ele começou a suar sangue, ficar desesperado e clamar a Deus que, se possível, passasse dele aquele cálice? A explicação correta é: o cálice não é a crucificação, não é o castigo. O cálice é o cálice da ira de Deus, que está descrito lá em Jeremias 25:15, que fala assim: assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue da minha mão este cálice cheio do vinho da minha ira e faça que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa das guerras que enviarei contra elas. Ô, BC Neto, mas isso aí é coisa de Antigo Testamento, já passou, tem mais não. Amigo, Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 14, verso 10 em diante. Beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio nem de dia nem de noite, pois adoraram a besta e a sua estátua e aceitaram a marca de seu nome, claramente se referindo aqui aos infiéis na terra. Acredito que agora ficou claro que a tal da ira de Deus não é só fake news, não. Mas o importante para o verdadeiro cristão é o alívio de saber que ele não vai precisar experimentar o cálice dessa ira, porque Jesus já veio fazer isso. E ele foi o único capaz de tomar até a última gota, esteve morto durante 2, 3 dias, ao terceiro dia se levantou novamente, ressuscitou em carne e osso, esteve em nosso meio até ascender ao céu novamente. E é importante a gente bater nessa tecla de ressuscitou em carne e osso. Dias atrás eu vi um comentário de uma pessoa muito sábia na internet que diz: nada desse negócio de ressuscitou em nossos corações, essa coisa genérica, essa coisa vaga que deixa mais dúvidas do que esclarece. O Senhor ressuscitou, ficou por volta de 40 dias aqui com seus discípulos, conversando, eles tocaram em suas feridas, e foi de uma forma corpórea e literal. Finalmente a gente vai se debruçar sobre aquela frase de abertura desse episódio, que talvez tenha chocado alguém, mas prometo que a partir de agora a gente vai sair daqui esclarecido sobre isso. Cristãos pecam? Sim. Cristãos podem cair na carnalidade? Sim. Mas a frase continua: mas cristãos podem viver de maneira ímpia e mundana todos os dias de sua vida? É o que pergunta Paul Washer. Absolutamente não é a resposta com exclamação. E fecha aspas. E essa fala já começa a apontar para algum nível, algum tipo de transformação de caráter de quem foi alcançado pelo Evangelho. Até porque a Bíblia é taxativa quando afirma o seguinte: quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. A gente encontra isso lá na primeira carta de João. Paul Washer comenta em várias ocasiões que esse tipo de ensinamento é nada mais do que o cristianismo histórico que os pregadores antigos faziam questão de ensinar e pregar. Só que hoje em dia está cada vez mais em desuso. E, infelizmente, há relatos acerca de pastores e de igrejas que não estão mais ensinando sobre pecado, não estão mais tocando nesse assunto tão delicado.
A respeito disso, o irmão Paul responde de que se isso acontece na sua igreja, na sua comunidade, infelizmente o Espírito Santo já não está mais lá. E por quê? Porque um dos principais ministérios do Espírito Santo é exatamente convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aliás, eu vou deixar duas perguntas retóricas aqui no ar. Lá vai a primeira. Qual foi a última vez que cada um de nós ouvimos falar de um sermão que trata de porta larga e porta estreita, conforme está lá em Mateus 7, 13 e 14? E a segunda pergunta, que eu acho que é mais complicada. Quando foi a última vez que nós choramos de soluçar e até fazer uma poça de lágrimas na presença do Senhor por conta de nossos próprios pecados e também dos pecados ao nosso redor? Nesse sentido, como é que eu posso saber que um dia eu me arrependi verdadeiramente para a salvação? O pregador responde: é que você continua se arrependendo ainda hoje. Portanto, tá aí, gente, uma das grandes pistas para identificar se um cristão é sincero ou não é. O arrependimento na vida dele não é só coisa do passado, e o caráter dele está em constante modificação, está em constante aperfeiçoamento, e isso é obra do Espírito Santo. Aí, nessa hora, alguém pode levantar uma dúvida, até de forma sincera. Então quer dizer que cristianismo é mais sobre moralidade e fazer a coisa certa, não é isso? Não, na verdade não é isso. Tá na cara que o cristianismo vai resultar na moralidade bíblica, isso é o básico, é o esperado. Mas não é só sobre isso. Na realidade, cristianismo é sobre ter o coração em chamas, um coração aquecido por saber que o Senhor proporcionou tamanha salvação. De coração. Nesse suposto dia da mentira, não caia no engano de um evangelho mentiroso, superficial ou distorcido, que é o que mais a gente tem percebido nesses últimos dias. Se você tem consumido vários tipos de ensinamentos, pregações dos mais variados e até conflitantes entre si, e está na dúvida, está confuso, está confusa, dobre o joelho e clame ao Senhor Jesus, que é o único intermediador entre nós e Deus, que ele vai te ensinar diretamente dele. Eu sou o BC Neto, vou ficando por aqui. Na próxima retorno com mais um tópico relevante e edificante para a nossa vida espiritual. É sempre um prazer estar com vocês. Corra para uma igreja que não só pregue, mas que viva o verdadeiro evangelho, em que as pessoas estejam com corações em chamas pela pessoa do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e breve voltarei.